Olá pessoal, professor Kleber. Vamos aqui para a nossa eletiva de informática. Primeiramente vamos revisar aqui alguns pontos, certo? Para que a gente possa avançar aí no conteúdo, tá bom? Então vamos lá pessoal. Aqui são os conceitos básicos que nós já vimos aí em sala, ok? Então o computador é constituído aí por componentes, circuitos eletrônicos, capaz de armazenar, processar e transmitir informações. Máquina programável, capaz de realizar uma grande variedade de tarefas, seguindo sequência de comandos de acordo com o que foi especificado. Então nós vimos que o computador, pessoal, ele tem rotinas, né? Essas rotinas aí são comandos que são realizados, executados, para que a máquina desenvolva aí algum trabalho, tá bom? O computador não faz absolutamente nada sem que lhe seja ordenado. Então, toda tarefa realizada no computador, por trás dos aplicativos, dos programas, existem rotinas de comandos, onde a cada clique, né, ou a cada tecla pressionada, essas rotinas são disparadas e executados os comandos aí que você realiza, as tarefas que você realiza aí no computador, ok? Sobre essas rotinas, pessoal, ela está mais ligada aí com a linguagem de programação. Então, o programador, ao realizar ou criar um programa, certo? Ele cria essas rotinas aí para que seja executado os comandos. Temos alguns tipos de computadores, né? Temos o PC, que significa Personal Computer, o computador pessoal, onde você tem ali o gabinete, certo? Aquele computador ali, um dos primeiros computadores a serem desenvolvidos, né? E Workstation, ou seja, a estação de trabalho. Notebook, é o computador portátil, né? Também conhecido como laptop. E o Palm Top, que é o computador de mão. Temos aí o sistema computacional, beleza? Nós vimos também nas aulas aí presenciais qual o significado do hardware e o significado do software. Hardware é toda a parte física do computador. A gente pode até fazer uma comparação aí, né? Para quem acredita, para quem não acredita também aí fica como um paralelo aí para o melhor entendimento aqui do significado de hardware e software. Hardware é como se fosse o corpo, né? E o software a alma, certo? Então hardware é toda a parte física, tudo aquilo que você consegue tocar, você pode chamar de hardware, né? Seja o mouse, teclados, dispositivo, placa-mãe, memória. E o software, pessoal, são os programas, os aplicativos, para quem usa celular, mais conhecido também como os apps, né? No computador, software, no celular, app e assim sucessivamente, ok? Então tá aí alguns exemplos de hardware, certo? Nós temos aqui. E vimos também que o funcionamento do computador. Como é que o computador ele funciona? Temos os dispositivos chamados de entrada, por onde a informação entra, né? Então, quando você clica, você está utilizando um dispositivo de entrada, você está executando ali alguma ação. Essa ação, pessoal, vai ser passada para a CPU, que é a unidade de processamento, ok? E as informações vão ser processadas e depois retornadas através de um dispositivo de saída. Também podemos fazer um paralelo aí com o homem, onde nós temos o nosso dispositivo de entrada. Podemos dizer que são os nossos ouvidos. Quando alguém fala alguma coisa, entra uma informação pelo seu ouvido, a sua cabeça vai processar aquelas informações e depois temos um dispositivo de saída que no caso seria a boca, ou até mesmo as mãos através de gestos, né? Computador, o mesmo esquema. Tem um dispositivo de entrada, onde ele vai escutar, né? Ou no caso aí receber a informação que você quer processar. Essa informação vai ser processada pela CPU, né? Conhecida aí como o cérebro do computador, e depois retornada, seja no monitor, seja na impressora,
num dispositivo de saída, beleza? Então isso aqui é importante aí, a gente entender quais são os dispositivos de entrada e saída do computador. Software básico, software do sistema. Então nós vimos que nós temos um software, pessoal, um programa PI, chamado de sistema operacional, que é o software principal de qualquer equipamento digital. Seja no celular aí, seu celular, se ele for Android, ele tem um sistema operacional chamado Android, criado pela Google. Se for da Apple, tem o iOS. Se for um computador, ele pode ter o sistema operacional Windows, Linux. Daqui a pouco a gente vai estar vendo. Então, todo dispositivo eletrônico aí, né, que utiliza esse dispositivo de entrada, processamento de dados e saída, certo? Ele vai ter um sistema PI, ou seja, um sistema operacional, aquele que vai controlar todo o hardware e os demais software, ok? Então, softwares, também conhecido como aplicativos. Você imagina aí, pessoal, se você tem dificuldade para entender, imagina um ambiente de trabalho. Seja uma oficina mecânica, seja uma escola. Então, todo ambiente de trabalho tem ali o seu local de trabalho e as ferramentas de trabalho. Então, o computador, ele funciona basicamente do mesmo jeito, né? Então, se você quer criar um texto, ou você quer criar uma planilha, um banco de dados, quer acessar as páginas da internet. Então, para cada tarefa que você queira realizar, você tem uma ferramenta específica para estar desenvolvendo essas tarefas aí, certo? Essas ferramentas elas vão ser instaladas no sistema PI, ou seja, vão estar lá sendo gerenciadas, né, pelo sistema operacional. Beleza? Exemplo de sistema operacional. Nós vamos ver aqui a seguir. Aqui nós ainda temos alguns dispositivos de entrada, teclado. Então você executa ali algumas teclas no seu teclado. Quando você clica em alguma tecla lá, as informações, você está usando o dispositivo de entrada, as informações vão para o processador. O processador vai interpretar o que você está querendo. E depois dele interpretar, ele vai jogar as informações, né, no dispositivo de saída, seja um exemplo, a tela do seu computador. Beleza? Com o mouse do mesmo jeito, aí o scanner também, quando você coloca uma foto e envia para o seu computador, um dispositivo de entrada, o computador entende, né, a CPU entende o que você está processando e mostra a informação na tela. Então, todo dispositivo eletrônico funciona basicamente igual, certo? Dispositivo de entrada, a informação entra, essa informação é processada, é interpretada e posteriormente jogado aí num dispositivo de saída. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam a velocidade do computador. Então, vai também depender da velocidade aí da sua CPU, a velocidade com que ele consegue processar essas informações e retorná-las na tela aí do seu computador ou na impressora, né? Então, se a gente fizer um paralelo novamente com o ser humano, né? Alguns pensam mais lentamente, outros pensam mais rapidamente. Então, a velocidade do processamento ela é importantíssima, principalmente quando se fala em desempenho do computador. Então, se você tem um processador mais rápido, né? Ele pensa mais rápido, ele calcula mais rápido, você vai ter também informações mais rápido, o retorno dessas informações e execuções, né, mais rápido na tela. Então, se você clica lá num programa, por exemplo, para abrir, né, você vai editar um texto, você clicou lá no seu editor de texto. Então, se tiver um bom processador, ele vai processar rapidamente as informações que você está desejando, né, e mostrar na tela o resultado, ok? Alguns exemplos de dispositivos de saída, os mais conhecidos e mais utilizados é o monitor, a tela do seu computador e impressora. O celular também funciona do mesmo jeito. Só que no celular a tela, como é touchscreen, ela é tanto um dispositivo de entrada e saída, porque você pode tocar na tela para executar alguma ação e
essa ação ela vai ser processada e exibida na tela do celular. Beleza? Armazenamento de dados também nós já vimos em sala. Essa aula é só mais para revisar, certo? Então nós temos aí o principal meio de armazenamento do computador, né? Armazenamento é onde as informações vão ficar guardadas, e dentre esses sistemas de armazenamento nós temos aqui uma diferenciação, né? Aqui no caso da memória RAM, ok? A memória RAM, pessoal, ela é um sistema de armazenamento temporário. Como assim temporário, né? Então, se você tem muita memória RAM, você tem ali, pessoal, espaço em tempo de execução. Como assim? Vamos lá tentar entender aí a memória RAM, certo? A memória RAM é o seguinte, nós sabemos que todo computador, né, ou celular, ele é multitarefas. Como assim multitarefas? É onde a gente pode executar várias ferramentas ao mesmo tempo. Exemplo, eu posso abrir uma ferramenta para navegar na internet, abrir na ferramenta para editar um texto, eu posso abrir uma ferramenta para criar um slide, posso abrir uma ferramenta para criar um banco de dados, tudo isso ao mesmo tempo. Memória RAM é chamada de memória de tempo de execução, porque a cada ferramenta, ou programa, ou aplicativo, como queira chamar, que você executa, abre no seu computador, enquanto a ferramenta estiver aberta, ela está armazenada na memória RAM. Por isso é possível visualizá-la na tela, está numa memória temporária. Por isso que muitos dispositivos com baixa capacidade de memória RAM, quando você começa a abrir várias ferramentas ao mesmo tempo, o computador começa a ficar lento, porque ele não tem espaço disponível na memória RAM, tá certo? Para executar tantas tarefas ao mesmo tempo. Então, quanto maior, né, a capacidade de armazenamento da memória RAM, significa que mais aplicativos, mais tarefas vão poder ser desenvolvidas ao mesmo tempo. Então, quando você abre ali o Word, ele ocupa um espaço na memória RAM, né? Enquanto ele está sendo executado, ele está na memória RAM. Por que tem alguns aplicativos, CorelDRAW, Photoshop, as pessoas dizem que é pesado, né? É porque carrega nas costas? Não. É porque eles ocupam muita memória RAM, né, no momento da sua execução, certo? Então, o espaço que ele ocupa na memória RAM ali é um espaço considerável. Ao fechar essa ferramenta, ao fechar esse programa, você libera novamente aquele espaço na memória RAM. Por isso ela é conhecida como memória em tempo de execução. Enquanto está sendo executado, está armazenado nela. Depois que fecha, ela apaga essas informações. Agora o disco rígido, pessoal, como é conhecido como o HD, o CD, o disquete, o DVD, né? Eles são memórias aí física, ou seja, os arquivos, tudo que você tem no computador, o sistema operacional, os seus arquivos que você cria, seja exemplos, fotos, vídeos, tudo está armazenado no disco rígido, ok? Conhecido como HD, assim como ficam armazenados num CD quando você grava música, grava fotos, né? Então veja que é diferente, né? Nós temos aí memórias, como é chamado mais tecnicamente, disco rígido, a memória volátil, e a memória RAM, a memória não volátil. A memória RAM, a memória em tempo de execução, e o disco rígido, que a gente pode comparar também com um cartão de memória, ela é um armazenamento fixo, né? Beleza? Vamos então prosseguir. Então temos aí algumas dicas aí para ligar o computador, isso também nós vimos na prática aí em sala de aula, né? Verificar o cabo de energia, verificar a voltagem, 110 ou 220, para poder você estar fazendo aí, ligar os componentes, ligar os dispositivos de entrada, de saída na CPU, né? No gabinete, ok? Desligar o computador também, pessoal, é importantíssimo. A gente desligar o computador
na forma correta. Se você desligar o computador bruscamente, pode ser que ele perca algumas informações importantes, né? E dê problema no sistema operacional, sendo que se ele perder essas informações, muitas vezes você tem que reinstalar novamente o sistema operacional. Então é sempre bom aí, né, para que a gente não perca as informações, para que o computador também esteja passando um processo de salvar algum arquivo e você desliga o computador, essas informações acabam que sendo perdidas. Então, para desligar da forma correta, né, pessoal, você clica no botão iniciar, clica na opção desligar, depois vocês lerem aí, dá uma pausazinha e lê a forma correta. Então, todo sistema operacional, né, tem um menu, seja computador, celular, e esse menu aí, pessoal, é uma forma de organizar, certo? Essas ferramentas. Então, por exemplo, na oficina mecânica, o mecânico tem várias ferramentas e elas estão organizadas em quê? Uma maleta, numa mala ou na parede ali exposta, certo? No caso do computador, né, no celular também, eles estão organizados em menu. Então, todo sistema operacional você pode procurar lá o menu, seja Windows, seja Linux, seja Android, iOS, Mac, né? Você procura lá o menu, que nesse menu é onde vai estar disponíveis aí as ferramentas. Então, o menu é a forma de organizar as ferramentas que estão no seu computador. Lembrando que essas ferramentas elas podem ser instaladas e também desinstaladas, retiradas do seu sistema. Então, se tem uma ferramenta que você não usa, né, você vai aí retirando do seu computador, né? Se você precisa de uma ferramenta para executar alguma tarefa e não tem, você pode estar vindo também instalar essa ferramenta, né? Sistema operacional, como nós vimos anteriormente, é o sistema pai, aquele que vai controlar todos os outros programas. Exemplos. Exemplo, sistema operacional Windows, Linux, Unix. Esse Unix não se usa mais, não é tão usual atualmente. E o MS-DOS. O MS-DOS, né, pessoal, foi um dos primeiros sistemas operacionais. Ele ainda está presente no Windows, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha no MS-DOS, basta ir lá no menu iniciar. Geralmente fica no canto esquerdo da tela, e nos sistemas Windows. E naquela caixinha de pesquisa você pode colocar MS-DOS ou prompt de comando. Você vai ver como era um sistema operacional antigamente, né? Um sistema operacional não gráfico. Sistema operacional através de linha de comando. Ok? E para as próximas aulas nós temos aqui a introdução ao Windows. Apesar dos nossos computadores aí na escola ser Linux, né, pessoal? Se você sabe utilizar o Windows, vai saber utilizar o Linux e assim sucessivamente, ok? Então, próxima aula, introdução ao sistema operacional. Valeu, fique em paz, até a próxima.